Tá começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai trazer mais uma vez o tema sobre carreiras aqui no Entre Chaves. Mas a gente vai trazer ele sobre um olhar mais atual, né? Esse tema com o hype aí das IAs e tudo que a gente tem visto de transformação no nosso mercado de tecnologia. Acho que vale a pena a gente novamente discutir um pouco mais sobre carreira, sobre ser especialista, ser generalista, migrar de desenvolvimento para dados ou não, como, né, essas novas profissões, novos papéis que estão surgindo, enfim. Acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais sobre isso, né, nesse dia de hoje, em junho de 2025, novamente. Os episódios datados a partir de agora, né? Exatamente. E para isso, estamos aqui com o Ângelo. E aí, Ângelo, novamente aqui conosco. Prazer, novamente aqui como meu companheiro de bancada. E aí, tudo bem? Estamos aqui para dissertar sobre esse assunto, né? Para a gente falar como que as LLMs vão mudar os nossos papéis aqui a partir de agora. Já mudaram, né? Bastante. Então vamos falar sobre isso. É o meu novo parceirinho de programação, né? É, exatamente, né? Vamos lá. E também com o Rafa. E aí, Rafa? E aí, pessoal, vim aqui dar minha parcela de contribuição como alguém que fez a transição, né, de dev para dados. Exatamente. Beleza, então, né, puxando aqui nosso primeiro assunto do dia, que já é um assunto por si só meio polêmico, né, e eu tenho opiniões fortes sobre isso. Ser especialista ou ser generalista nesse mercado de tecnologia? O que vocês acham? E o que vocês acham que vocês próprios são também? Eu ia te perguntar isso também. O que você acha que você é, né? Eu tava lendo sobre carreira especialista, generalista e tal, e eu vi alguns termos mais novos aí. Eu me considero hoje um T-shaped, pegando os termos aí que a gente vê sobre isso no mercado, né? A gente vê o T-shaped, o V-shaped, tem o M, tem o I-shaped, né? É como se o I fosse o mais especialista e só sabe aquilo. O T-shaped, ele é um pouco generalista, mas tem algum tópico que ele vai fundo. O V-shaped, ele tem um tópico que ele conhece muito bem. Aí eu vou dar um exemplo aqui eu sou javeiro, né? Tem um tópico que eu conheço muito bem, Java, por exemplo. Aí tem alguns tópicos ali adjacentes que eu vou conhecendo menos. Então, sei lá, os frameworks, Spring Boot, Micronaut e tal, eu conheço bem, mas eu conheço um pouco menos, sabe? E aí a gente vai afastando um pouco dessa profundidade à medida que os tópicos vão afastando também do tópico principal. Então existem esses conceitos aí. Qual outro que eu falei? Eu falei do T, do V. Ah, tem um M também. O M é o profissional dos sonhos para todo mundo, né? Que ele é generalista e ele é especialista em mais de uma área, né? 2, 3, 4 e por aí vai, né? Full stack especialista. E aí, Rafa? Então, eu já me aventurei no front, no back, mas hoje eu me vejo como um T, porque desde que eu entrei na área de dados, né? Eu me tornei um back-end especialista, que seria o engenheiro de dados, mas dentro da área de dados você precisa ter um conhecimento que seria a base do T ali, né? O topo do T, quer dizer, onde você precisa conhecer um pouco de cada etapa do processo, né? Você precisa conhecer um pouco de machine learning, você precisa conhecer um pouco de análise, porque você tá entregando, você precisa conhecer um pouco de machine learning, de ciência de dados, porque esses outros profissionais, eles são como se fossem os nossos clientes, a gente tá desenvolvendo para eles, então você precisa ter um conhecimento daquilo que você tá entregando ali para que faça sentido, né? E assim, num cenário maravilhoso, você tem um time de engenharia de dados, você tem um time que tem ali um cientista, que tem um analista, mas na verdade a gente acaba tendo que ser o pato ali, né? Que tem que voar, tem que nadar e tem que fazer tudo. Mas faz direito, né? Mas faz direito, diferentemente do pato. Olha, gente, eu tenho um pouco de dúvida, porque o que acontece, né? Como todos sabem, eu não programo mesmo já tem um tempo. Quando eu programava, eu era mais especializada em .NET, né? Eu programei muito tempo da minha vida back-end .NET, né? C#. Mas, assim, sinceramente, o que eu me considero hoje e que talvez foi também uma evolução dessa meu afastamento da programação, eu me considero uma pessoa bem generalista no sentido de ser muito mais resolvedora de problemas mesmo. Eu já falei isso aqui no Entre Chaves umas 40 mil vezes, eu acho. Mas basicamente é porque eu acho que essa qualidade é muito boa, assim, de você resolver problemas, independente de como ele seja colocado para você. Por acaso, vamos falar assim, eu trabalhei em muitos projetos na minha carreira com tecnologias da Microsoft, né? Com o stack da Microsoft. Mas foi puramente por acaso. Você acha que é então, por assim, acaso? Porque eu também acho que por acaso caíram um monte de projeto Java, não, sabe? Mas é claro que quando você vai indo, né? Você vai acabando... você tem um pouco mais de conhecimento, você vai acabando indo por esse caminho. Mas não foi uma coisa que eu optei no início da minha carreira, por exemplo. Mas foi uma coisa que eu fui indo. Mas se
amanhã me dessem, né, vamos assim, abstrair esse fato de que eu não programo tem alguns anos. Mas se amanhã me dessem um projeto em Java, eu acho que eu ia me virar. Se amanhã me dessem um front-end, eu acho que eu ia me virar igual, entendeu? Eu, sinceramente, acho, assim, me considero uma pessoa resolvedora de problemas. E aí eu já vou até puxar, assim, um tema que você falou aí agora, que tem a ver com algo que a gente já falou aí num episódio de Software 3.0, né? Eu não sou especialista Java, mas se me dessem um projeto Java, acho que eu saberia me virar. Ainda mais hoje, né? Exato, tem as LLMs exatamente. que ajudam muita gente. Recentemente eu tive que programar num projeto em Go. Foi novidade pra mim. Eu nunca tinha usado a linguagem Go. Já tinha usado várias outras já. JavaScript, .NET, C, C++, Groovy, que ninguém usa esse negócio. Mas aí caiu um projeto em Go. Pedi ajuda pro meu amigo Copilot. Exato. Então é exatamente isso. Eu digo assim, se há 5 anos atrás isso já acontecia, e você já pensava assim, claro que eu não sou. Eu entro aqui, eu sou sênior em .NET. Eu talvez não seja sênior se alguém me colocar num projeto de Angular ou de React. Talvez eu não vou ser sênior, mas minha curva de aprendizado ela vai ser muito mais rápida. E isso há 5 anos atrás já era o meu pensamento. Hoje, então, assim, sinceramente, eu acho que a curva é muito mais rápida. E pra mim, uma opinião polemiquíssima mesmo, assim. Pra mim, não faz tanto sentido mais você se especializar em linguagens. Eu acho, realmente, que não faz tanto sentido você ser especialista em Java, especialista em .NET ou especialista em Angular. Claro que você tem afinidades. Eu acho que afinidades são importantes, super legal, assim. Eu gosto de programar em Java, é o que eu mais gosto. Tudo bem, tudo certo. Mas agora, você fechar uma porta porque você não programa em Angular, pra mim não faz sentido, principalmente com IA hoje. Que você consegue basicamente fazer quase que um de para. Eu vejo a mesma relação na engenharia de dados, na arquitetura de dados, porque a gente tem sim as linguagens mais utilizadas, que é o Python, R, Java, são linguagens que têm suporte para o Spark, mas a parte ferramental na engenharia de dados é muito forte, né? Então, aí se você se especializa muito, você tá muitas vezes focado muito numa cloud só. Então, eu trabalhei com engenharia de dados só na Azure ou só na GCP. Então, aí você conhece as ferramentas que são proprietárias, né? Sei lá, eu sou especialista em BigQuery, sou especialista em Redshift ou especialista em Databricks. Mas, cara, isso vai depender de cada projeto que você passar, de onde o dado tá, e cada tipo de cloud vai ter uma ferramenta que ela pode quase que ter um equivalente em outra, né? É muito comum você ter aqueles tabelões de clouds. Então, eu vejo isso muito na engenharia de dados, né? Você tem os equivalentes ali. E hoje, pra mim, por exemplo, não faz sentido eu me tornar especialista em uma cloud só. Mas eu tenho a minha favorita. O Databricks, né? Que todos já sabem. Mas eu acho que geralmente a especialidade das pessoas vem da afinidade mesmo. Você falou que sua especialidade foi do .NET, por acaso, mas acabou que ali durante a vida foi igual eu. Tenho a minha especialidade em Java, porque no início eu preferi e aí a gente vai se aprofundando mais naquilo pela afinidade mesmo. E hoje eu me considero um generalista como especialidade, você tá mais no nível generalista, a Rafa tá representando os especialistas de dados aqui, né? Mas tá tudo, eu acho que tá tudo bem também, é importante falar isso, que tá tudo bem a gente transitar entre especialista e generalista de acordo com o projeto, igual a Rafa falou ali agora também, que às vezes você tem que se adaptar ao projeto e você pode ter até uma tecnologia em que você é especialista, mas você tem que pegar suas outras habilidades. Você falou bem da sua habilidade de resolução de problema, e aí a gente pode abrir o leque aqui para outras soft skills, né? Usar esse tipo de habilidade generalista para conseguir atuar em um projeto importante para a empresa que você estiver trabalhando, sabe? Então, acho importante a gente entender isso. Não é colocar numa caixinha, eu sou especialista, eu sou generalista. Não, eu estou me adaptando ao problema, eu estou me adaptando ao ambiente, estou me adaptando para aquilo que a empresa precisa de mim, né? Exatamente. E aí, pensando nisso aí, eu acho que muito desse meu pensamento vem justamente da minha formação, assim. Porque aqui, né, na DTI, eu tô aqui há muitos e muitos anos, mas a minha formação, quando eu era lá júnior, pleno, basicamente minha alocação era uma empresa muito menor, né? Então, assim, não tinham tantos profissionais mesmo disponíveis. Então, você tinha que resolver o problema. Você sabia, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, em qual projeto você ia atuar na segunda. Tipo assim, né, quando você era desalocado de um projeto para outro. Então, era na segunda-feira que você falava assim, nossa, vou cair no projeto. Não, qual que é a tecnologia? Angular vai ter que estudar. Tá bom. Assim, era natural, realmente, assim. E eu, sinceramente, achava que era assim pra todo mundo. Eu não achava que as pessoas se especializavam, eu juro, gente. Quando eu era mais nova, né, assim, pra mim era natural isso. Então eu vou aprender Angular. O próximo sei lá, é qualquer outra coisa, React, é Vue. Eu vou aprender. Eu tive a mesma percepção, assim. Mas aquilo que você falou,
de saber se virar, de você entrar no contexto ali e pegar e estudar ali, e ser resolvedor de problemas e não especialista. Eu acho que isso define muito o que é o ser o sênior, né? É ali que separa as crianças dos adultos. Concordo, assim, um sênior, ele realmente consegue ter essa habilidade, né, assim, de pegar o que ele aprendeu, talvez, né, de mais forte na carreira dele e conseguir transpor para outros cenários, né? E conseguir mesmo extrair os aprendizados e implementar isso em outro cenário que às vezes ele não tem tanto domínio e fazer com que aquilo fique muito mais fácil, né? Eu concordo que isso é uma habilidade que a gente vai aprendendo mesmo durante a nossa carreira e quando a gente é sênior é esperado que a gente tenha. Sim, lógica de programação é lógica de programação em todo lugar, mas até mesmo no ferramental, né? Em dados, né? Por exemplo, esses dias eu peguei Snowflake pra estudar, dar a demo deles lá pra testar. E, cara, com todo o conhecimento que eu adquiri utilizando o Databricks, utilizando o BigQuery, o Redshift, é exatamente a mesma coisa em questão de conceito. Então, assim, no final das contas, você só vai estar ali aprendendo onde que tá o que você já conhece, né? E como é que funciona naquele lugar. Vou trazer um tema aqui, já que você tá falando que, no final das contas, é tudo usar bem os conceitos, né? É uma pergunta que, em episódios de carreira, sempre faz sentido a gente perguntar isso, já teve episódio do Entre Chaves aqui sobre isso, mas e aí, a graduação ainda é importante, assim, hoje em dia, tem LLM que ajuda muito, a gente aprende tudo muito rápido, e o que vocês acham? Aí, agora acho que é um tema polêmico, Fernandinha, ou não? Não, assim, eu mesmo já eu defendo a graduação ainda, já defendi em episódios aqui do Entre Chaves também, que eu acho que a graduação ela vai além do que aprender conteúdos e conceitos. Eu acho que ela vai em experiência humana, assim, ela vai em conexão, ela vai em realmente você experienciar aquele momento da graduação, assim, pra mim ela vai além. É o sofrimento que traz amadurecimento, né? E realmente você aprende a pensar coisas que às vezes não são as coisas que você mais gostaria, né, de estudar ou de pensar. Eu acho que a graduação te ajuda a abrir a mente. Então, eu ainda sou uma defensora da graduação. Eu faço essa pergunta, mas assim, um dos primeiros episódios que me chamaram aqui no Entre Chaves foi pra falar sobre isso, eu super defendi também. Eu tenho mestrado e eu super defendo também a graduação. Mas eu acho que é um tema que vai e volta. Já foi professor também, né? Já fui professor, então, né? Tem que defender também. Mais um motivo importante, né? Mas eu acho que é um tema que vai e volta justamente porque, citou aí agora há pouco também, a curva de aprendizado das tecnologias está cada vez mais rápida, né? Então, pode ser que tenha gente que queira não fazer uma graduação, faz um bootcamp, faz alguma coisa. Eu acho que são bons cursos complementares para você ter um ramp-up mais ágil ali numa determinada tecnologia, numa determinada ferramenta e tal, mas eu ainda sou muito defensor de graduação também. Eu também, assim, como engenheira, né, a formação em engenharia pra mim foi muito importante, justamente a desenvolver essa capacidade de resolver problemas, porque é literalmente o que você faz o tempo todo, só, no caso eu fiz controle e automação, não era focado exatamente em TI, mas isso ajuda, né, essa bagagem. E também se você aproveita a faculdade, né, você faz disciplinas optativas que são mais alinhadas, igual na UFMG, a gente tem o DCC com várias disciplinas voltadas para dados, para IA, então você consegue aproveitar isso também, né? Além das atividades extracurriculares, como empresa júnior, as equipes de competição, que isso agregaram pra mim, né? Muito como profissional. Eu também sou formada em engenharia de controle e automação, né? E eu compartilho com você desse negócio da engenharia também, que eu falei aqui sobre abrir a mente e tal. E eu acho também tem a ver com eu ter feito engenharia, né? Enfim, eu gostei muito, inclusive, por mais que eu não trabalhe com engenharia de controle e automação atualmente, eu gostei muito do meu curso e da forma que ele me ajudou a pensar mesmo. Muito legal, porque era meu sonho fazer engenharia de controle e automação. Tentei 3 vezes, não passei, fui pra ciência da computação mesmo. Eu pegava todas as optativas do DCC que eu podia, do departamento de ciência da computação, mas é isso aí. Mas eu acho legal isso que vocês falaram, porque realmente isso faz muito sentido. Eu já li pesquisas que falam que quando a gente trabalha o cérebro em outras áreas, a gente se torna mais criativo e a gente pode usar isso a nosso favor também. Então eu frequentemente tento pegar alguma coisa de música, de cozinha, aprender um prato novo, fazer um negócio, sair da caixinha, sabe? Fazer um negócio completamente diferente. Eu que sou muito da exatas, eu tento ir pro lado um pouquinho da arte, da humanas, não sei, só pra poder estimular mais a criatividade dentro do cérebro. Eu gosto muito disso também. Muito, sabe? Eu gosto muito disso também. Eu também fiz não cheguei a formar, né? Mas eu fiz graduação em dança.
Não sei se... Olha que Ai, coisa que legal. incrível. Mas eu cheguei a fazer graduação em dança, fiz em torno de 3 anos e pouco. Mas eu acho muito isso, assim, que a arte me ajuda muito no pensamento analítico. Eu me considero uma pessoa analítica, assim, bem de exatas, mas a arte, ela me traz um outro lugar, assim, às vezes, de pensamento em muitos outros, sei lá, outros fatores da minha vida, até de consciência social, de consciência de classe também, que a arte me traz, não sei, tem muita coisa que a arte me influencia também. Mas agora, voltando um pouquinho, gente, no nosso tema de carreiras e pro momento atual, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o momento da IA mesmo, né? Porque assim, querendo ou não, eu vi até uma pesquisa, depois a gente pode ver, que você colocar a fonte na descrição, mas eu tava vendo uma pesquisa falando que 1 em 4 vagas para 2025 são vagas que exigem algum conhecimento de IA, sejam de entusiastas e tudo mais. E eu tava vendo também, tava até abri o LinkedIn aqui, gente, e coloquei assim, IA, pra ver o que a galera tá colocando, assim. E tem muita gente colocando tanto de coisa, assim, especialista de IA, tech lead de IA, head de IA. Tem um cara aqui que eu vi que é agent developer. Ah, é? Agora Agent tem até developer? desenvolvedor de agentes. Tá? A Então, galera assim, tá criativa. tem pra todos os gostos. Então, assim, tem muita gente, especialistas de IA, né? Isso eu já vi vários também. Então, estamos nesse momento, né? De muitos papéis surgindo que tem tudo a ver com dados, com IA, né? E aí? É pra esse caminho que a gente deveria ir? Não? O que vocês acham desses novos papéis surgindo? Eu tenho uma opinião polêmica, assim, que eu acho que até hoje as profissões de engenheiro de software, analista de sistemas, desenvolvedor, já existem há muito mais tempo que vários desses papéis aí de dados. E até hoje eu vejo uma divergência no mercado. O que é engenheiro de software? O que é analista de sistemas? O que é o arquiteto de software? Sabe? Dá uma divergência de uma empresa para outra. Esses papéis de dados, eu acho que vai ter uma divergência maior ainda. O que é o analista de BI? O que é o engenheiro de dados? Se você perguntar, se você ver o job description de acordo com a empresa, vai mudar muito, sabe? A Rafa é de dados, ela tá aqui, ela pode até dar a opinião dela sobre o que é cada um dos papéis, explicar, mas eu tenho certeza que se chegar uma outra pessoa de dados de outra empresa, vai discordar em alguns pontos, né? Porque o mercado não tá maduro o suficiente para isso. E o pessoal tá criativo no LinkedIn, né? Pelo jeito. O papel aceita tudo, né? O papel aqui, né? Aceita a sua descrição coisa, né? aceita qualquer coisa, né? Então... Enfim, o pessoal tá criativo. Acho que é um problema. É um problema. Porque explicar a nossa profissão já é difícil. Quando o pessoal vem inventando mais nomes e nomes diferentes, então acho que é um problema. Mas faz parte do processo também de amadurecimento, sabe? O papel varia muito de empresa para empresa, né? É bem variado. A gente tem o tal do Analytics Engineer, que até hoje eu não entendi muito bem o que ele é. Acho que é o pato, né? Tem o analista de dados, padrão, cientista de dados, tem engenheiro de machine learning, que ele também pode se colocar ali no... Talvez ele pode ser o próprio cientista de dados, ou ele talvez seja uma pessoa 100% focada no deploy, no treinamento, né? De modelos de machine learning. E aí, dentro desse papel, é quase um guarda-chuva que a gente pode ter um engenheiro de LLM, que aquilo ali também, tudo ali pode ser o próprio papel do engenheiro de IA. Então, acho que vai depender muito do perfil da pessoa, do que ela... Às vezes, ela tem ela quer se especializar em LLM, ela se intitula sou engenheiro de LLM, ou ele é um desenvolvedor de software que quer especializar em agent, então ele pega aquele papel para si. E aí tem a engenharia de dados também, que é o back-end também, mas que ele é especialista em ecossistemas de dados, arquitetura de dados, pipeline. Então eu acho que depende muito do profissional, do que ele quer mostrar pro mercado, sabe? Tipo, eu sou esse cara de LLM ou de IA, de agent. Querendo ou não, assim, atualmente, né, é muito vantajoso, visível, né, você colocar lá no seu perfil do LinkedIn que você é um engenheiro de IA, né? Ou um especialista em IA, ou um entusiasta em IA. E eu fico realmente pensando na evolução mesmo desses papéis, né? Em como que as pessoas chegaram até ali. E aí, Rafa, até gostaria muito de ouvir a sua opinião, né? Como você falou, você começou como desenvolvedora, né? E hoje é uma engenheira de dados. Porque hoje as LLMs, elas democratizaram muito o acesso aos modelos, né? Pré-treinados aí. Então, muito às vezes do trabalho de fazer um agente, por exemplo, eu às vezes não vou ter que treinar um modelo, não vou ter que fazer fine tuning modelo, não vou ter que deployar nenhum modelo. Eu basicamente vou usar uma API da OpenAI, por exemplo, e vou, sei lá, fazer no máximo um RAGzinho lá e pronto. Ou fazer algum tratamento ali que seja. E aí? Essa pessoa, ela se considera um engenheiro de LLM? Não se considera? Ela é um engenheiro de software? O que é? É complicado, porque assim... né? A IAs, né, em geral, deep learning, machine learning, algoritmos de machine learning, desde os mais simples até os mais
mais complexos, ele tem uma matemática ali por trás, né? E é um deep learning, por exemplo, tem uma matemática de rede neural, assim, é uma coisa muito complexa. Então, a pessoa que ela se diz engenheiro de IA e ela não ter conhecimento nisso, né? Ainda que ela saiba como utilizar as APIs, saiba como criar um agent. Eu acho um pouco complicado, porque o fato de você conhecer como que aquilo funciona, né, como é a matemática daquilo, te dá um conhecimento até de você, mas seja, muitas vezes pareça caixa preta, você consegue julgar aquilo ali, julgar o resultado, né, e entender, às vezes, o comportamento estranho. Então, eu não me sentiria confortável de me falar, sou engenheiro de IA, sou engenheiro de LLM, sem ter toda a bagagem matemática para se desenvolver uma LLM. Eu já acho, eu realmente, como eu falei, eu tenho às vezes umas opiniões meio polêmicas. Eu não sei se eu concordo, eu entendo, tá? A necessidade. Pô, isso seria muito bom se todo mundo que usasse, né, construísse agentes, usasse, né, as APIs disponíveis aí, se realmente conhecesse mais a fundo como as LLMs funcionam e tudo mais. Tivesse, né, uma bagagem aí em construção de modelos e tudo mais. Mas eu tendo a achar que essas coisas democratizaram mesmo e que vão tornar mais próximos até dos próprios desenvolvedores que não têm essa bagagem, né? E fico achando para todas as áreas, né? Sim, e fico achando que hoje, por exemplo, um arquiteto de software, né, de solução, ele consegue se virar muito bem, assim, quando se fala só sobre isso, tá? Não tô falando de nada de plataforma de dados, que aí eu acho realmente que tem conhecimentos bem específicos mesmo, igual você falou das ferramentas e tal, que tem muita coisa de ingestão, de pipeline de dados, de qualidade de dados, que tem muita coisa ali que eu acho que precisa. Mas às vezes para uns casos de uso mais simples, eu vou falar assim até, para casos de uso mais simples, mais contextuais, mais autocontidos, talvez um engenheiro mesmo, um desenvolvedor normal, né, consiga fazer. Aí talvez na hora de escalar isso, de tornar mais estratégico, aí realmente eu acho que precisa de alguém um pouco mais especializado. Eu acho que é tudo uma questão de nomenclatura, né? Será que esse cara ali, que ele tem um conhecimento de como usa as APIs, de como funcionam as LLMs mais superficialmente, como constrói um agent, conhece o MCP, conhece o LangChain, será que ele não é um agent developer? E não um engenheiro de LLM, né? Um engenheiro de IA. E todos dois são fundamentais para um time, né? Tem isso também, porque a gente às vezes fica falando que vantagem do especialista, vantagem do generalista, mas pensando como empresa, como time, assim, a gente precisa de todo mundo. Não tem uma bala de prata, a gente precisa um time só de generalistas, não vai funcionar, a gente precisa de uma especialidade, igual a Rafa estava falando aqui agora. Um time só de especialistas também, não vai ter alguém com uma visão mais macro, mais criativa talvez, com uma habilidade de resolução de problemas para poder ajudar aquele time a desenvolver, sabe? Então, acho que os dois papéis são importantes e se complementam, né? Outro ponto bem importante de ser citado pra gente não ficar assim, só defender um lado ou um outro, é botar na balança e falar, cara, os dois juntos. É híbrido, eles se completam. No final das contas também, né, assim, claro que quanto mais conhecimento a gente tem, né, como você falou, assim, cara, eu tô consumindo uma API lá da Anthropic, por exemplo. Se eu conheço como que aquilo por baixo dos panos funciona, a gente mesmo já falou isso aqui no Entre Chaves, provavelmente eu vou conseguir dar inputs melhores, fazer prompts melhores, fazer com que o modelo me responda de uma forma mais assertiva, justamente porque eu conheço como ele funciona, né? Então, com certeza, o conhecimento, ele agrega nesse caso também. E aí, se você identifica que você precisa fazer um fine-tune também de algum modelo. Exato. Então, assim, a coisa já começa a escalar, mas aí cabe entender, né, o cenário, se precisa de alguém que realmente é super especializado, ou se você vai ter ali profissionais com vários perfis. Exato. Um outro tema que eu queria trazer aqui para nós é sobre a seniorização do mercado. Eu tenho até um levantamento aqui feito por uma empresa, né, chama Bossa Boss, que é uma startup que gera profissionais de tecnologia, que fala que nos últimos 2 anos, 95% dos times de produto e tecnologia são compostos majoritariamente por plenos e sêniores. Quantos por cento? A conta não fecha, gente. É preocupante. A conta não fecha. Que as empresas, elas estão optando por contratar mais pessoas plenos e sêniores, assim. A gente pode, assim, né, trucar, né, a veracidade dessa pesquisa, mas eu queria trazer porque o número realmente é muito alto, mas eu queria trazer o tema, porque, de fato, né, a gente tem visto que, né, muitos, até do que a gente fala, assim, sobre as LLMs e tal, principalmente com a codificação agêntica, que as ideias agênticas e tudo mais, elas vêm fazendo o trabalho dos júniores. E isso já é um movimento que está sendo visto no mercado, né? E aí? E a conta não fecha. Como você falou, porque como os sêniores se tornam sêniores, né? E qual que é a opinião sua
duas. Você vê isso no mercado quando a gente vê um grande número de estagiários que não conseguem depois continuar na área, porque existe um gap, né, entre o estágio e o sênior ali, de poucas vagas de júnior e poucas vagas de pleno, ainda não tão poucas, né? Mas júnior, pra mim, eu acho que é o que mais gritante. Você não tem vaga de júnior hoje pra suprir a demanda dos estagiários, então é bem preocupante. E aí a gente pensa assim que essa é a base que a gente precisa treinar pra ser os futuros sênior. E aí? A conta não fecha. Eu tava conversando sobre isso no LinkedIn com uma pessoa que mandou uma mensagem recentemente que tá um cenário complicado para quem é júnior e para quem tá tentando uma transição de carreira também. Seja uma carreira... No caso, essa pessoa tava conversando comigo e ela tava tentando fazer uma transição de PO para Dev e... acho difícil também, atualmente, mais uma vez datando o episódio, né, Fernandinha? Junho de 2025 tá um momento difícil para fazer essa transição. Não é impossível, mas também já tivemos tempos que era muito mais fácil fazer essa transição. Mas tá difícil também, por exemplo, fazer transição de dev para dados. Também acho que tá mais difícil hoje, porque é o que a gente tá falando, o mercado tá carente de profissionais que já chegam vestindo a camisa 10 e jogando o jogo e metendo gol, sendo artilheiro, sabe? Eu vejo muito comum também profissionais, assim, de áreas de negócio, vários tipos de áreas de negócio diferentes, migrando para dados, né? E eu vejo que há uma carência muito grande, tipo, técnica mesmo, né? De tipo, ter conhecimento, bagagem de desenvolvimento de software. E isso acaba dificultando muito você entrar na área de dados que você precisa. Porque, como eu falei, o engenheiro de dados ali, ele é um especialista, é um dev back-end especialista. Então, às vezes eu sinto que as pessoas querem pular etapas, sabe? Já quer virar um engenheiro de dados, já quer virar um analista. O analista, ele não é tanto um back-end como o engenheiro de dados, mas ele também tem que ter conhecimento de programação, então é complicado. E esses conhecimentos aí, eu acho que existem inúmeras pesquisas aí que mostram o tanto que a área de programação é uma área difícil. Eu já vi pesquisas falando que o curso de ciência da computação, pegando pela dificuldade para formar ali, eu não sei exatamente usar o termo aqui correto, mas é mais difícil que o curso de medicina, assim, sabe? Porque são... conceitos que não estão no dia a dia das pessoas, assim, tão desde pequeno, sabe? Matemática e tal. Quando a gente vai pro lado de dados, tem a parte de estatística também. É muito difícil, é muito conceito que tem que ter, que não é natural, assim, sabe? Então, realmente é um ponto, sei lá, difícil. Eu acho que a questão que você comentou também, de dev para dados também tá difícil, a migração. Mas eu acho que é muito mais questão de vagas. Porque eu acho que já tem uma afinidade maior. É muito mais fácil você migrar de desenvolvimento pra dados. E é uma balança, porque tá difícil, mas o mercado tá carente. É isso que eu ia falar também, né? Porque o mercado tá carente. Porque procura sênior. Exatamente. Só que eu fico pensando, esse tema, né, de seniorização e tudo mais, e o que vai acontecer com os júniores, como que vai ser isso, eu fico pensando, guardada todas as proporções, tá, gente? Assim, eu já falei isso aqui num episódio do Entre Chaves, mas eu fico pensando, assim, fazendo um paralelo com a medicina mesmo. Hoje, um médico, para ele se tornar médico, a formação dele é muito mais extensa do que uma formação de um engenheiro. Claro que guardado as proporções, porque afinal ele lida com vidas, né? Mas quando ele termina a sua graduação e depois residência, aí sim ele tá preparado. É quase como se ele passasse por um estágio maior para ele se tornar um pleno sênior. E aí eu fico pensando se o mercado de tecnologia não vai para um caminho como esse ou não. Pode ser que não, pode ser que não tenha nada a ver. Mas eu fico pensando que talvez, né, igual o médico tem que fazer residência para ele se tornar um médico sênior, como se fosse assim, será que o programador não vai ter que fazer uma residência para se tornar um programador sênior? E guardado as proporções, igual eu falei, porque o médico lida com vida, né? O programador lida com código que às vezes pode lidar com vida, mas que muitas vezes não é, né? Muitas vezes você tá fazendo lá um CRUD básico. Mas assim, não sei, assim, eu fico refletindo, assim. Mas no final das contas, eu acho que o importante é que a gente não deve, e aí eu já até entrei numa discussão sobre isso aqui na DTI mesmo recentemente. Eu acho que a gente não deve lutar contra a evolução da IA por causa disso. A gente tem que se adaptar. Poxa, o júnior hoje, eu não posso, assim, simplesmente falar assim, não, porque agora o júnior não usa IA. Porque senão ele não aprende. Vai aprender o quê? O que ele tem que aprender? O que ele tem que aprender hoje é diferente do que ele vai ter que aprender amanhã. Então, eu não sou a favor de limitar nada pros júniores, entendeu? Senão a gente ia ter que estar estudando COBOL até hoje, né? Eu tô super de acordo, assim. Tem a turma de estagiários que eu acompanho aqui da DTI também, que eu já falei com eles, cara, Copilot, cursor na veia, vamos aprender esses negócios. E eles estão usando... Tem 2 estagiários ali
que trabalham comigo, eles são um pouco mais curiosos. Eu acho que os caras já estão mandando melhor do que eu com o cursor, sabe? Eles já criaram um servidor MCP pra fazer o que eles queriam, sabe? Eles estão se desenvolvendo nisso. Eles estão aprendendo a trabalhar com programação no dia de hoje. É diferente de trabalhar com programação quando eu me formei. Exatamente. Exatamente. E eu vi um vídeo essa semana da Anthropic, do pessoal do Cursor conversando com o cara da Anthropic. E, claro, né, ele levantou essa questão porque é uma questão que é polêmica. Hoje tá todo mundo falando sobre isso, né? E os caras do Cursor, claro, né, gente, assim, guardados porque, afinal, o cara tem um interesse... Ele tem um interesse comercial nisso, né? Assim, ele tem um interesse de... Eu tenho que falar que as LLMs ajudam pro meu estagiário. Mas o que os caras falaram, a posição deles é que essas ferramentas de hoje, elas também ajudam a aprender. Que antes era muito mais difícil. Pra você aprender algo, você tinha que pesquisar, era trabalhoso e tal. Hoje você pergunta para uma LLM, você consegue de fato aprender. E com a implementação dela, se você for crítico o suficiente, você consegue entender sobre padrões, sobre as melhores formas. E o que o cara estava defendendo é, hoje, um Claude 4, ele falou, né? Programa melhor que eu. Eu sou engenheiro de software. E o Claude 4 programa melhor que eu. Então, eu posso usar essas LLMs para aprender. Como é a melhor forma de fazer. Afinal de contas, também, a gente já falou sobre isso aqui no Entre Chaves, as LLMs também se preocupam com bons padrões de código. E se você tiver que dar um contexto para a LLM do seu projeto para que ela desenvolva um código, desenvolva uma nova funcionalidade e tal, quanto mais organizado estiver o seu código, melhor vai ser a implementação da LLM. Tem estudos já que comprovam isso aí também. Então, você pode... ler o código ali e tá aprendendo com isso também, né? Bom, gente, acho que a gente falou, né, muito aqui das nossas opiniões mesmo. Esse foi um episódio bem opinativo sobre carreiras, né, o que a gente acha. Falamos um pouquinho, né, sobre generalistas e especialistas, o que nós nos identificamos, como nós percebemos o mercado. Falamos sobre seniorização do mercado, sobre IA, sobre papéis, né, que o novo hype, né, eu vou parar de falar hype, né, porque assim, sinceramente, não é mais né, que hype. esse novo momento que a gente está vivendo exige, né? E como as pessoas estão lidando com isso. Enfim, acho que foi muito legal, foi super, né? A gente dando as nossas opiniões aqui em junho de 2025. Pode ser que a gente daqui a um tempo faça totalmente diferente, assim, né? Deus, fale que nossa, viajamos na maionese. Mas é isso, é a gente realmente olhando para o mercado que está numa evolução e numa transformação como nunca aconteceu antes, né? Na minha percepção, ou talvez aconteceu na era quando começamos com a internet, com o desenvolvimento web, talvez. Mas enfim, uma disrupção no mercado tão grande que a gente mesmo está ainda aprendendo até o que vai ser a carreira, né, dos programadores. A gente escute, acha que a gente está viajando, mas pode ser que a gente acerte também, né? Não, com certeza. Eu lembro de aulas que eu dei em 2018 e que eu falava com meus alunos das tendências de IA e essas coisas. Eu falava com eles, cara, uma tendência forte são chatbots mais inteligentes. Aí, ó. Eu nem sabia direito o que eu tava falando, mas via um movimento e de repente, bum, ChatGPT aí, ó. Aí, é sobre pode ser isso. Que a gente acerte em cheio também, né? Mas o importante é o que você falou, é um movimento novo no mercado, e eu já falei isso com meus colegas de trabalho, já falei isso com minha esposa. Cara, é um privilégio estar vivendo esse momento. É um privilégio, com certeza. Acho que a gente tem que curtir o processo. E se adaptar. É isso aí. Exatamente. Sentir e responder. E com isso, é isso aí. Com isso a gente finaliza. Fechamos esse episódio maravilhoso. Esse episódio. Então tá, gente, até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Até, valeu.